Quando você começou lá atrás, você imaginou que chegaria mais ou menos assim, aonde você chegou? Você tinha já um alvo, um objetivo? Falou? Ou não? Você, Nem nos tipo meus assim, você não melhores sonhos, sabia? Paulo. Nem nos Não meus melhores imaginava? sonhos que representaria o que hoje representa a J7, né? Porque mais importante, Paulo, do resultado financeiro que nós temos, né? Eu posso falar alguns milhões que nós já faturamos aí, mas mais do que o resultado financeiro que nós temos, é o que nós impactamos na vida dos nossos clientes de usina, mas também dos nossos alunos de energia solar. Mudar a vida da pessoa, né, cara? Mudar a vida, Paulo, é tão incrível, assim, eu tô falando de coração, Sim. Paulo, que eu tô falando para você. Quantas pessoas hoje trabalham no segmento fotovoltaico? Quantas pessoas fez curso comigo, sei lá, há 2 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos atrás, abriu seu negócio na área de energia solar e prosperou, mudou de vida e hoje está muito bem. Hoje são meus concorrentes. Eu não chamo de concorrente, eu chamo de parceiro. Sim. Né? São aqueles que Então, fazem a gente mercado acordar mais cedo Sim, não, e a gente mercado melhorar o produto. Então, quantas pessoas estão ali, ó, no Pague Comigo? Eu acho isso ótimo, quer dizer, que eu fiz o que eu poderia fazer, aquilo que esteve ao meu alcance, do meu conhecimento e do meu ensino. Porque eu entendo que isso é o quê? É multiplicar. Sim. Então, eu multiplico como? Também dando, né? Ou seja, semeando. Porque eu poderia, Paulo, é muito sério isso que eu vou falar. É um filho do seu conhecimento. É um filho do meu conhecimento. Nossa, foi bom. Muito bom. É um filho do seu conhecimento. E o detalhe... Foi criado com você em conhecimento. Aprendeu com você, foi criado com você, depois prosperou e te abandonou como o filho faz. Seguiu a vida, né? Seguiu a vida, né? E algo que eu sempre destaco, às vezes as pessoas não entendem isso, mas para mim é o seguinte, quando eu vou ensinar alguém, nesse segmento que eu trabalho, que é energia solar, às vezes as pessoas falam, mas será que lá eu vou aprender com o Jefferson tudo que ele sabe, ou o suficiente para me trabalhar? Paulo, diante de Deus, eu não retenho nada. Ou seja, aquilo que eu entendo que vai fazer sentido para ele aprender e multiplicar e prosperar, eu passo para ele. Ou seja, por quê? Porque do mesmo jeito que eu estou dando, né, de alguma maneira eu vou receber também. Deus te dá, né? Por quê? Deus te devolve, o universo devolve. O mercado é muito grande, Paulo Roberto. O mercado é muito grande. Então, se o mercado é muito grande, por que vai ser eu que vou reter aquilo que Deus me deu? Né? Porque eu entendo que tudo que eu tenho tem a ver com o meu sócio maior. Meu sócio maior é Jesus. O J7, que eu falo, né, do grupo J7, o nosso ecossistema, o J não quer dizer Jefferson, é claro que foi uma coincidência, né? Sim. J, mas na verdade é Jesus. Eu entendo que Cristo é o centro aqui, ele é o meu sócio, ele é aquele que governa, ele é o majoritário aqui. Então, do mesmo jeito que eu recebi, eu estou dando. Né? Então, essa é a minha filosofia, essa é a maneira que eu entendo em relação à parte de ensino e à J7 Solar. Então, isso você acha que é seu maior mérito, por exemplo, sua maior alegria é isso, poder contribuir com aquilo que, de certa forma, Deus está te dando também. Contribuir e ver que eles tiveram resultado, né? Exatamente. Os meus clientes na economia da energia, porque quando eu levo para ele, eu vou levar igual agora. Saiu o rapaz daqui. Foi indicação. Um cliente, olha só, detalhe, um cliente fechou comigo, aí ele falou, Jefferson, eu posso levar o fulano aí para comprar de você? Eu falei, o que é isso? Na hora, aí ele trouxe ele aqui. Ou seja, ele parou o que estava fazendo, foi lá, trouxe um amigo dele aqui para fechar comigo. E detalhe, ele estava muito satisfeito, ou seja, ele tem economia, ele financiou a usina dele, o sistema fotovoltaico dele, financiou, já estava pagando já um período, muito satisfeito, tendo o retorno, aí, ou seja, ele entendeu que ele fez muito sentido para ele, estava economizando energia, levou para um amigo dele, uma pessoa querida dele, que é querido, né? Ele falou lá a relação dele, e levou para esse amigo dele ao ponto de trazer aqui. Então, ou seja, a J7, ela não está no final só ganhando desse cliente, né? Ela ganha, a gente trabalha, a gente é uma empresa, né? É uma corporação, né? É um negócio. Mas a gente está levando algo que para ele vai fazer toda a diferença. Isso para nós é importante. Você lembra, assim, mais ou menos, qual foi o dia mais desafiador da empresa? Você lembra? Assim, um problema que assim, você falou, nossa, esse aqui eu não sei se eu vou conseguir passar por ele, não. Lembro, Paulo. Foi em março de 2020. Março de 2020. Esse local aqui que a gente tá, a gente tinha acabado, em março de 2020, a gente tinha acabado de vir para cá. E foi quando anunciou o lockdown. Só que o detalhe, eu estava tão focado na empresa que eu não sabia de nada que estava para acontecer ou que as pessoas estavam falando. Eu não tinha nem noção do que era isso. E aí nós ficamos aí janeiro e fevereiro, né, mais focado em fevereiro para março, fazendo entrevista e fazendo processo seletivo para contratar. Eu sei que nós contratamos uma equipe de quase 20 pessoas. Isso. Sim, ainda estava lá em cima, nós temos um piso de cima ali, ainda estava lá em reunião, lá de treinamento, estava treinando esse pessoal. Para vender. Acho que era quarta-feira, se eu não me engano, quarta-feira. Nós estávamos treinando esse pessoal dentro dessas 20 pessoas. A maioria era vendedores, aí tinha instalador, tinha a pessoa do financeiro,
sei lá, eram 20 pessoas, a maioria era do comercial. E aí, de repente, um dos vendedores pega o celular e fala assim, olha, Tudo fechado. tá informando aqui, uma nota aqui, tá informando uma nota, eles tinham esse costume, né? Tá informando aqui uma nota que sábado, a partir de sábado, vai fechar tudo, lockdown. E eu falei, como assim? É o Covid. Teve aí o carnaval, etc. E aí parece que o negócio saiu do controle e vai ter que fechar. E aí, dando treinamento pra essa turma. Era minha esposa, né? Minha esposa sempre teve do meu lado aí na parte comercial, e eu dando treinamento, nós estávamos lá, todo mundo. E aí foi aquele profundo pensamento, e aí, o que fazer? Né? Aquela decisão difícil a ser tomada, né? O que fazer na hora ali, a gente terminou o dia, o treinamento, e vamos procurar saber isso melhor. E realmente era isso, ia fechar. E aí foi esses últimos dias aí, entre quarta e quinta até o fechamento, o que vou fazer? Nós vamos dispensar essas pessoas que nós já demoramos tanto para contratar. Para contratar demora. Né? Porque eram muitas pessoas, o processo seletivo nosso foi bem detalhado. Nós escolhemos os melhores, ou seja, fizemos algo muito bem feito. E aí nós fazemos o quê? Diante dessa situação, nós dispensamos essas pessoas, alguns já estavam carteira assinada, os que era fixo, carteira assinada, nós dispensamos essas pessoas, ou fazemos o quê? A empresa, Paulo, 2020, nós estamos em 2026. Em 2020 a empresa tinha pouquíssimos funcionários. Na verdade, era uma estratégia que nós estávamos investindo para dar um up no nosso negócio. Então, era eu, minha esposa, mais 2 pessoas, se não me engano, só. Então, ou seja, era eu e minha esposa praticamente a empresa. E aí, eu entendo que foi algo que veio do alto, foi uma luz que veio na minha mente, né, gerou aí um certo desafio. E qual foi esse desafio? Foi não dispensar ninguém, mas o contrário disso era o quê? Era, ao invés da gente retroceder, a gente atacar, a gente avançar, a gente fazer mais. A gente já estava acostumado a fazer muito, só eu e minha esposa. Mas aí, nesse momento, a gente tinha uma equipe e nós iríamos fazer muito com essa equipe. Só que mais do que o normal. Por quê? O normal seria pôr eles para trabalhar. Agora, mais do que isso, seria o quê? Seria ir junto com eles. Seria desbravar esse desafio junto. Então, eu falei isso para minha esposa, na época ela tinha falado, e agora, o que nós fazemos? Dispensa uma parte. Ficou muito preocupada, porque ela que cuidava da equipe, sempre ela teve mais à frente com a equipe, mas eu falei para ela, nós vamos atacar. Ela, muito sábia, me ouviu, aceitou, porque que as decisões, eu tomo as decisões, mas baseado, né? A gente que é casado, o homem toma as decisões, mas quem decide no final normalmente é a mulher, né? Acontece isso na nossa casa, né? Então, ou seja, mas eu tomei a decisão, ela honrou a minha decisão, e nós assumimos ali essa equipe, e nós fizemos isso. Então, na semana seguinte, fechou aqui na minha cidade, Goiânia, aqui na capital. Aí nós fomos para Senador Canedo, fechava Senador Canedo, nós íamos para Hidrolândia, fechava Hidrolândia e ia para Anápolis, fechava Anápolis e ia para Trindade, e fizemos isso aí em um período muito grande. Resumindo, Paulo, nós nunca fechamos a empresa na pandemia inteira. E nesse ano, Paulo, nós saímos 2020. De um faturamento, 2020, nesse ano nós saímos de um faturamento e nós crescemos, nosso negócio, nosso faturamento, crescemos 1.300%. Ou seja, nós crescemos 13 vezes. Então, o faturamento anterior que nós tínhamos em 2019, em 2020, nós tivemos 13 vezes mais o faturamento que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, talvez esse foi um dos principais desafios e decisões difíceis a serem tomadas, porque a gente não era grande, a gente era muito pequeno, na verdade, e assumir essas pessoas financeiramente, a gente não suportava. E ainda mais no momento de pandemia, no momento que estava fechando, então foi uma decisão que não foi de mim, foi do alto, e eu simplesmente ouvi, fui sensível e fui atrás, e aí a empresa cresceu assim de maneira absurda. Aí 2020 cresceu 13 vezes, 2021 cresceu muito mais, e a gente está aí em crescimento aí, desde quando nós abrimos ela em crescimento. Então, esse foi um grande desafio para nós.